Bom dia. Vamos dar início ao nosso seminário interdisciplinar 7, Sociologia e Antropologia, com a temática o desmatamento e a degradação do Rio Colônia, município de Itaju do Colônia. Autores: Ana Santos, Damiana Ramos, Flor Diniz Oliveira, Omar Guimarães, Centro Universitário INTA, né? O que pesquisaram? Vamos fazer a leitura do banner. O que pesquisaram? O desmatamento e a degradação das margens do Rio Colônia. Analisar as razões e algumas consequências do desmatamento da margem do Rio Colônia. Conhecer a importância da preservação da margem do Rio Colônia. Ressaltar a importância do processo de reflorestamento da margem do rio. Onde pesquisaram, né? A proposta da pesquisa é de cunho bibliográfico e de campo, ou seja, quando elaborado a partir de material já publicado, principalmente em livros, revista, em sites de internet. Como pesquisaram? Após o estudo em torno da temática proposta, foi então uma pesquisa em campo e bibliográfica, em sites de internet, com o intuito de aprofundar o tema pela equipe sobre o desmatamento e a degradação da margem do Rio Colônia, no município de Itaju do Colônia. O que aprenderam com a pesquisa? Mediante o trabalho com o tema o desmatamento e a degradação das margens do Rio Colônia, no município de Itaju do Colônia, podemos refletir a importância da preservação das margens do Rio Colônia, pois se não houver uma preocupação por parte da sociedade, as futuras gerações sofrerão esses impactos. Introdução. Itaju do Colônia é uma cidade do estado da Bahia. Os habitantes se chamam itajuense. O município se estende por 1.222,7 km² e contava com 6.682 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 5,5 habitantes por quilômetro no território do município. Vizinha dos municípios de Santa Cruz da Vitória, Jussari e Floresta Azul. Itaju do Colônia se situa a 37 quilômetros ao suoeste de Bicaraí, a maior cidade dos arredores. Situada a 154 metros de altitude, Itaju do Colônia tem as seguintes coordenadas geográficas. Latitude, 15 graus, 8 minutos e 34 segundos. Sul, longitude, 39 graus, 43 minutos e 35 segundos oeste. Então, já falamos um pouco, já conhecemos um pouco do nosso município, né? Agora vamos falar que é o nosso tema das margens do Rio Colônia, aqui do município de Itaju do Colônia. O Rio Colônia, ele nasce no município de Catiba, percorre o município de Tororó. Até chegar ao município de Itaju do Colônia, ele percorre mais de 100 quilômetros, até ele desaguar, mais de 100 quilômetros de distância, né? Até ele desaguar na barragem do Rio Colônia. Uma barragem que foi feita na Estiva, que é território de Itapé. Uma barragem com 19 metros de altura, com capacidade de armazenar mais de 6 milhões de metros cúbicos de água. A degradação do Rio Colônia ainda é muito grande. Na área da preservação permanente, né? Os esgotos também. Em relação aos municípios, a maioria dos municípios pequenos da região despejam os seus esgotos no Rio Colônia. Infelizmente, Itaju do Colônia, ele não é 100% em rede de esgoto. Palmira, que é o nosso distrito, também é 0%, não tem rede de esgoto. O Rio Água Preta, que passa no nosso distrito, Palmira, ele traz todo o esgoto e deságua no Rio Colônia.
Então, precisa ser feito um plantio de mudas, de árvore para reflorestar a margem do nosso rio, né? E enriquecê-lo mais um pouco. Na minha concepção, o início de tudo é a limpeza. Os municípios precisam encontrar uma maneira de não despejar os esgotos diretamente no rio, porque é uma água que futuramente vai abastecer os nossos municípios, né? Nós precisamos analisar se essas razões que levam o homem a fazer esse desmatamento nas margens do rio Colônia e as consequências caem em cima do próprio homem. Que consequências são essas? Né? O rio enlarguecido, a água fica pouca, acúmulo de lixo nas margens do rio, porque aqui no nosso município nós temos pessoas que tiram o seu sustento do próprio rio, como por exemplo, tirar a areia, eles tiram a areia do rio para vender, né? E aí, no que tira a areia do rio, o rio, logicamente, ele vai enlarguecer, e ele enlarguecendo, ele fica com pouca água, né? Aí vem a formação daqueles buracos que fica ao redor da margem do rio e, consequentemente, os moradores vizinhos, né, vai fazendo acúmulo de lixo, vai jogando lixo aos arredores. Então, nós sabemos a importância da preservação. E por que a gente não faz essa preservação? Nós ficamos sempre esperando pelo outro. Precisamos ressaltar sempre o quanto é importante o reflorestamento. Porque se a gente pensar no reflorestamento da margem do rio, com certeza nós iremos fazer mudas, né? Fazer plantio e vamos pegar essas mudas de árvore que a gente fez e vamos plantar na margem do rio, né? Então o rio fica sempre com a quantidade de água para conviver, porque quando a gente planta uma árvore na margem do rio, porque nós estamos falando da margem do rio, né? Ela vai crescendo, suas raízes vai se aprofundando na terra, então vai fortalecer aquilo ali. Então é vida para a margem do rio. É importante a gente se identificar com essas causas, porque a gente mesmo, não querendo, nós somos culpados também pela consciência que não temos de preservação. Então, para nosso Rio Colônia voltar a sorrir, é preciso que a gente se una e nos coloquemos à disposição de alguma campanha para que possamos conservar através do reflorestamento da margem do Rio Colônia. Justificativo. Dentre as pesquisas, houve muitos impactos negativos gerados à natureza em que requer atenção, relacionada à degradação da margem dos recursos hídricos disponíveis. A degradação ambiental é definida como sendo as modificações impostas pelas sociedades ao ecossistema naturais, alternados às suas características físicas, química, biológica, comprometendo assim a qualidade da vida dos seres humanos. Falar sobre esse tema é necessário porque muitas pessoas não estão conscientes do que é conservar a preservação do meio ambiente. Para que haja conscientização diária na vida da sociedade, é necessário campanhas educativas para que as pessoas continuem tendo consciência do que é conservar o meio ambiente. E para isto é necessário algumas qualidades para que as pessoas estejam dispostas a cumprir. Problema: o desmatamento sobre as margens do Rio Colônia. Até que ponto o desmatamento e a degradação das margens do Rio Colônia
tem afetado os efeitos climáticos, comprometendo a vida dos seres humanos. Muitas vezes, algumas ações que parecem inofensivas, como garrafas plásticas jogadas no chão, um simples papelzinho de bala, quando vem a chuva, esses resíduos são lançados às margens do rio, que isso causa degradação, destruindo as margens do rio Colônia. Então, para que haja um efeito maior, para que este rio fique limpo, é necessário que essa conscientização seja diária na vida dos cidadãos. Esses resíduos podem chegar ao rio e matando a vida do nosso rio Colônia. Tostes, 1992, degradar é deteriorar, é estragar, portanto, o processo de transformação do meio ambiente que leva à perda de suas características positivas. Isso é devido à consequência do homem que joga dejetos nos rios, como por exemplo, pneus, sacolas plásticas, esgoto doméstico, poluindo as águas, matando os peixes e consequentemente também a degradação do solo, tirando dele o fósforo, o potássio e o cálcio, deixando ele enfraquecido, trazendo grandes erosões e cratera que danificam o mesmo. Contudo, o que deveria ser feito, já que desmatado de forma criminosamente, seria o reflorestamento de todas as suas margens, porque só assim evitaria grandes enchentes e também grandes estiagens, trazendo grandes consequências para a nossa população. Conforme disso, 2007, mata ciliar é a vegetação que se desenvolve ao longo das margens dos rios, córregos, lagos, lagoas e nascentes. Na verdade, a mata ciliar é um paraíso, onde dali sobrevivem espécies de animais, plantas, abelhas, e a sua importância é, sobretudo, filtrar através das plantas as águas para que elas cheguem nos rios potáveis. E ali teremos uma qualidade de vida melhor. Contudo, o mundo inteiro, e principalmente o nosso município, a população teria, eu tenho essa obrigação de conservar esse paraíso que é trazer para a nossa população um meio de vida qualificada para toda a nossa grande população. Conclusão. Mediante ao trabalho realizado com o tema o desmatamento e a degradação das margens do rio Colônia, do município de Itaju do Colônia, podemos refletir a importância da preservação das margens do rio Colônia. Pois se não houver uma preocupação por parte da sociedade, as futuras gerações sofrerão esses impactos. Deu para perceber que, na verdade, o rio Colônia, ele foi fonte de muita ajuda na economia, no lazer e na vida cotidiana da população. Por quê? Refletimos que, no passado, muitos pais de família sustentaram os filhos com a renda do rio, por exemplo, pela pesca, através também da retirada da areia, né?
houve uma renda excelente em Caju do Colônia em uma certa época. Porém, por conta do desmatamento, portanto, por conta da falta de conscientização de toda a população, hoje sofremos. Então, na verdade, o desmatamento do Rio Colônia, ele prejudicou a economia, a saúde e também na área do lazer. O que pode ser feito para que essa situação mude? É de suma importância que todos se conscientizem, todos, desde os pais em casa, educando seus filhos e ensinando para cada um a responsabilidade, ensinando que é a responsabilidade de cada um, também a escola, as autoridades e assim por diante. Para refletir, posso ser preso por pisar na grama de um jardim, mas não vai ser preso quem desmata para transformar uma mata em selva urbana. Chato. Tudo que sobe, desce, tudo que entra, sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce, morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho, que ele descanse